Olá pessoal, hoje nós teremos nosso aulão, onde nós vamos analisar a nossa última atividade. Atividade esta que eu mandei para vocês, onde havia 5 questões e cada uma dessas questões ela trazia uma habilidade da língua portuguesa para a gente analisar, e hoje a gente vai analisar passo a passo cada uma delas, cada uma dessas questões, para a gente ver como é que a gente consegue saber a resposta e saber trabalhar também cada uma dessas habilidades, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Que foi essa daqui, ó, passando aqui para vocês. A nossa primeira questão, onde trazer essa habilidade aqui: interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Analisando aqui, vocês estão vendo em que nós temos uma tirinha, tá? Nessa tira aqui, quando a gente está falando de interpretar textos não verbais, normalmente gêneros como tira, história em quadrinhos, nós temos 2 elementos, né? O verbal e o não verbal. Quando a gente fala do verbal, a gente está falando dessa parte aqui, ó, que estão os balões, a parte escrita. E quando a gente está falando do não verbal, a gente está falando das expressões em que os personagens contidos, seja na história em quadrinhos, seja na tira, eles apresentam, tá? Então, vamos analisar essa habilidade de acordo com o que é pedido aqui na questão. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte: nesse texto, a expressão do menino no segundo quadrinho indica. Ó, nesta questão, quando ele fala a expressão do menino no segundo quadrinho indica, essa questão, ela quer saber algo referente ao não verbal, porque partiu em relação a querer saber da expressão. Então, a expressão, né, o facial, como é que ele demonstra, como é que ele apresenta, ele indica o quê? Então, vamos analisar a tira num todo, ela verbal e não verbal, vamos ver o que é que está contido em cada um dos balões e vamos analisar também essa apresentação da feição mesmo, da expressão, para a gente entender e responder corretamente esta questão. Então vamos lá, vamos aqui no primeiro quadrinho, a gente tá vendo aqui, ó, o seguinte. O primeiro personagem, ele fala o seguinte: tá, o que é que eu tenho que fazer? Aí a segunda personagem responde: nessa história você zoa, brinca, fala uns trocadilhos e no final, então, o outro personagem, ele mesmo já fala: lava as mãos. Aí então, analisa aqui, né? Lava as mãos. Neste texto, a expressão do menino no segundo quadrinho, este aqui, ó, indica o quê? Na letra A, nós temos apatia. Seria uma apatia? Apatia, que é uma apatia? Apatia seria uma apresentação facial de uma pessoa que não está comovida. Então, se a gente vê aí, ele está com a afeição de uma pessoa que não está comovida? Creio que não, né? Na letra B, dúvida. Seria uma dúvida? Será que ele está com uma afeição de dúvida? Analisando também a parte da escrita, a parte verbal, se fosse uma dúvida, teria uma interrogação também, né? Então, aí não cabe, porque aí nós temos uma exclamação. Então, dúvida também já não seria. Letra C, espanto. Espanto, sim, espanto. Você analisando aqui, ó, a apresentação facial dele, a expressão dele, ainda mais com os desenhos que também nós temos em cima aqui, ó, da cabeça dele, que dá esse alerta e essa exclamação, fazendo a junção do quadrinho num todo, nós temos sim uma apresentação, uma indicação da expressão dele de espanto. Irritação não seria, senão irritação seria
algo que ele estivesse bravo, então ele estaria franzindo também, né? Então, na apresentação e a resposta correta, para quem colocou a letra C, aqui ó, espanto, sim, essa é a resposta correta, certo? Então, nesta questão, a gente analisou o gênero tira e a gente também teve a habilidade da língua portuguesa de interpretar as expressões. Quando a gente fala de expressão, a expressão facial do personagem, então a gente chama isso aqui ó, de não verbal. Quando a gente está analisando a expressão, a gente não está precisando ler algo, a gente interpreta pela apresentação da imagem apenas. Então, quando a gente está perguntando aqui a expressão dele indicaria o que, a gente está vendo para a imagem a expressão do personagem, a gente não precisou ler nada, né? Então, no caso aqui, a resposta correta é a letra C. Então, quem fez a resposta como letra C está correto, tá? Vamos analisar agora a nossa segunda questão. Nossa segunda questão, tá? Nós temos aqui e nesta segunda questão nós temos a habilidade que é identificar o gênero do texto. Ó, em relação a gênero, como eu já falei para vocês outras vezes, gênero é qualquer texto que tenha uma função social comunicativa. Todos os textos, ele tem uma função na sociedade, né? Nós temos vários tipos de textos. Nós temos uma bula de remédio, nós temos uma receita, nós temos cartas. Então, cada um desses gêneros, ele traz uma função social. Se você pega uma bula de remédio, é porque você tem a informação de como usar aquele medicamento. Se você pega uma receita, é porque você quer fazer aquele tipo de comida da maneira correta. Se você pega uma carta, é porque aquela carta ela serviu para que você se comunicasse, enfim. Cada texto ele tem uma estratégia comunicativa e os gêneros textuais é justamente isso, tá? Então, nesta atividade, nós temos aqui um gênero em que ele traz imagem também, tá? Então, na imagem, vocês estão vendo aqui, ó, que tem a imagem de um mosquito, a imagem de um pneu, ok? E na questão verbal, ele traz o seguinte: o mosquito dizendo, a Páscoa está chegando e eu já deixei meus ovos para a população. Quando o mosquito fala, já deixei meus ovos para a população, mesmo ele se retratando a Páscoa, ele não está falando de ovos de chocolate, né? Quando a gente está falando do mosquito aqui, ó, ele se refere a uma dengue, né? Essa questão do pneu aqui, saindo do pneu, a gente sabe a questão de água parada nos pneus, em garrafas. Então, quando vem aqui, a Páscoa está chegando e eu já deixei meus ovos para a população, se você deixar água parada, é o que vai acontecer, né, com o mosquito. Então, essa imagem, ela está vindo com a questão de forma crítica, né, a questão da imagem e o textual dela também. Com essa informação aqui, com essa análise, então a gente vai identificar aqui, ó, na segunda questão, esse texto né, que gênero, né? Seria uma propaganda? Bem, a gente sabe que propaganda, ela é uma divulgação de ideias, né? Então, a gente não está vendo uma questão de ideia aí, né? A gente está vendo mais uma crítica. Seria um cartaz? Um cartaz, ele traz uma informação, né? Basicamente um pôster informativo. Nessa imagem, também não seria um cartaz. Não está com a estética de um cartaz, não está com a apresentação de um cartaz, né? Letra C, seria um anúncio? Olha, um anúncio também é aquele tipo cartaz, mas ele vem com uma divulgação de algo que vai acontecer ou está acontecendo,
Então também não seria um anúncio. Seria uma charge? Então, qual o gênero, né, que a gente tem que vem de forma crítica e humorística? A charge, ela traz um humor, como você está vendo aqui, ó. Ele está vindo, o mosquito está dizendo, a Páscoa está chegando e eu já deixei meus ovos à população. Mas é um humor que, através dele, vem também uma crítica. Então, e também a charge, a gente sabe que é esse tipo de imagem aqui, meio que em quadrinho, mas e vindo com essa questão textual de forma crítica. Então, a resposta correta para essa questão, sim, é a letra D, charge, é uma charge. Então, quem respondeu letra D, que é uma charge, respondeu de forma correta. A gente viu aqui que nessa questão, a habilidade é identificar o gênero do texto. E esse gênero aqui é o gênero charge. Então, quem respondeu na letra D, respondeu de forma correta. Terceira questão, né? Na terceira questão, nós vamos analisar a habilidade identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Pronto, vamos analisar, né? Quando ele está falando aqui, ó, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, é porque independente dos gêneros, né, independente do texto que você analisar, independente, aquele texto ele vem com a finalidade, como eu já falei para vocês, né? Cada gênero ele tem uma função social, tá? A charge ela vem para fazer uma crítica, a história em quadrinho ela vem para divertir, a bula de remédio ela vem para te instruir a usar a medicação, a carta ela tem como função a comunicação, o e-mail também. Então, enfim, cada gênero ele traz um objetivo e uma finalidade. Então, a gente vai analisar esse texto, esse gênero aí, mas o que a gente vai se ater para a resposta dessa questão é qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é a intenção desse texto, tá? A gente agora não vai querer saber qual é o tipo de gênero, mas sim qual é a finalidade desse gênero, qual é o objetivo desse texto, tá? Qual a função dele. Então vamos lá, vamos ler aqui esse texto da terceira questão. Mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e a aliviar a dor? Isso é uma pergunta, né? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco da sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Isso aqui, ó, aqui, quando eu tenho aqui, eu estou me referindo à fonte, de onde veio esse texto. Então, nós temos aqui, ó, revista super interessante, outubro de 2003. E aqui vem a pergunta, né? O texto tem por finalidade, letra A, criticar. Ora, pelo que a gente analisou aí, não vi nenhuma passagem de uma crítica. Não tem nada criticando aí, não tem nada fazendo uma crítica a respeito de algo. Pode ser crítica positiva ou negativa. Né? Na letra B, conscientizar. Conscientizar. Conscientizar seria de uma forma de conselho. Também a passagem do texto ele não demonstra essa fórmula, né? Essa forma em que o texto ele se expressa. Letra C, denunciar.
Também não tem nenhuma passagem do texto que venha em forma a remeter uma denúncia sobre qualquer coisa, né? E, por último, nós temos a nossa letra D aí, que é informar. Quem respondeu letra D, informar, está correto. Sim, esse gênero aí, ele veio informar. Ó, se a gente analisar todo o texto, ele está falando em relação a uma técnica de meditação em que deu certo em uma pesquisa e teve os seus a sua forma terapêutica válida de forma positiva. Então, ele tá relatando algo que aconteceu e que deu certo. Então, ele está apenas informando. Então, dessas 4 alternativas aqui, ó, criticar, conscientizar, denunciar ou informar, a intenção desse texto, ele foi realmente de informar algo que tinha ocorrido, né, e que deu certo. Ele está falando de uma pesquisa aí e que deu certo. Então, ele veio de uma forma com a finalidade, né, o texto teve a finalidade de informar. Então, quem respondeu letra D, informar, está correto, tá? Agora vamos passar para a nossa questão de número 4. Na nossa atividade, na nossa questão de número 4, a habilidade é reconhecer semelhanças e ou diferenças de ideias e opiniões na comparação entre textos que tratem da mesma temática. Então, veja, quando ele está falando aqui, ó, primeiro, quando ele fala aqui, ó, textos que tratem de uma mesma temática, são 2 textos que vão ter o mesmo tema, tá? Ok? Quando ele está pedindo aqui, ó, reconhecer semelhanças ou diferenças de ideias, então o que é que a gente tem que analisar? Ó, eu tenho o texto 1 e eu tenho o texto 2. Eu tenho que analisar que eu sei que esses 2 textos, eles vão tratar, né, eles vão vir com a mesma temática, vão vir falando de uma mesma coisa. Agora eu tenho que reconhecer se eles têm semelhança, em que eles têm semelhanças ou em que eles têm diferenças. Então, vamos ler os 2 textinhos aqui para a gente ver qual é a resposta correta. No primeiro texto, vocês estão vendo aqui, ó, que é apenas uma frase, porque é um gênero ditado popular, né? Então, tem aqui, ó, dito popular. E a frase é o seguinte, né? O tempo é o melhor remédio. Esse é o texto 1 do ditado popular, certo? Essa abaixo aqui é de onde foi retirado. E no texto 2, nós temos aqui uma letra de música, chamada Como a Onda, né? Então, no textual dele tem o seguinte: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Pronto. Analisando esses 2 textos, vendo que eles tratam de uma mesma temática, agora eu quero analisar o quê? A habilidade é reconhecer semelhanças ou diferenças de ideias. E então, aqui na questão, eu tenho o seguinte: esses 2 textos, tratam da letra A, ação do tempo na vida das pessoas. Ó, analisando aqui, ó, ação do tempo na vida das pessoas. Letra B, comunicação e memória na atualidade. Letra C, linguagem no tempo. Letra D, transformação na memória. Ora,
Se a gente analisar aqui, ó, no primeiro, ó, o tempo é o melhor remédio, tá? No primeiro texto. No segundo texto, a gente já vem aqui e vê o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Ação do tempo na vida das pessoas. Então, são dois textos que retratam a mesma temática e ele vem com semelhanças, né? Que é o reconhecimento das semelhanças, que a resposta, para quem respondeu a letra A, está correto. Os dois textos, eles trazem essa questão de tratar sobre o tempo, a ação do tempo na vida das pessoas. Tá? O tempo é o melhor remédio. Quando a gente fala isso no ditado popular, a gente já fala em relação a isso mesmo, né? Como vida mesmo, né? Que o tempo, ele cura tudo. Quando a gente fala nada do que foi será, de novo de um jeito já foi o dia, é porque realmente as coisas acontecem e viram passado e nunca será da mesma forma. Então, a ação do tempo na vida das pessoas, letra A, é a resposta correta para o nosso quarto quesito, tá? Então, quem respondeu assim está correto. E para nós finalizarmos, nós vamos à nossa quinta questão, tá? Na nossa quinta questão, a habilidade é o seguinte: reconhecer relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade, né? Vejam bem, quando a gente está falando de elementos coesivos, a gente está falando de palavras que elas se encaixam no texto e dão a gente já viu esse assunto no ano passado, né? Que são elementos coesivos através das conjunções, através dos pronomes. São palavras que têm a função de interligar as partes do texto, da frase, para dar continuidade àquela ideia que está exposta no texto, tá? Então, vamos ler o texto primeiramente para a gente depois ir passo a passo no que está sendo pedido na questão, tá? Vamos lá. O texto é o seguinte: mãos à água. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que tiverem contato com sujeira. A pele da palma das mãos é diferente do restante do corpo e pode ser lavada mais vezes. Ok. Essa parte aqui, ó, de onde foi retirado o texto, mas a gente já analisou ele. E agora vamos à questão. Quinta questão. No trecho, elas entram em contato com muitas coisas. Veja, a palavra elas, que é um elemento coesivo, foi uma palavra em que trouxe o pronome para não haver repetição da mesma palavra anterior, refere-se a letra A, águas, letra B, bocas, letra C, mãos, letra D, refeições. Ó, elas entram em contato com muitas coisas. Ó, elas entram em contato, né, com muitas coisas. Aí depois o texto ele faz o seu desenrolar, né? E podem levar micro-organismos nocivos para bocas, os olhos e outras partes do corpo. Quando a gente faz a sequência, ó, por isso as mãos pedem atenção especial. As mãos, certo? Pedem atenção especial. O texto ele inicia, a gente não sabe do que está se tratando, mas logo após, na sua continuidade, ó, no trecho, elas entram em contato com muitas coisas. A palavra elas refere-se a, elas entram em contato com muitas coisas. A gente vai descobrir isso logo após, na continuidade do texto, e é o quê?
as mãos, né? A gente tem aqui as mãos. Então, quem respondeu a letra C, mãos, né? A gente tem a resposta correta. O elemento coesivo, né? A gente pega essa palavra, né? Elas, que é um pronome. Os pronomes, ele tem essa função de elemento coesivo, né? Se referia às mãos. Então, quem responder mãos está correto, letra C, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso aulão. Nós vamos fazer possivelmente a continuidade deles com outras questões, com outras habilidades futuramente, mas hoje a gente se ateve a analisar e a aprender a resolver as 5 primeiras questões do nosso aulão, as 5 primeiras habilidades. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu repassarei mais 5 questões com 5 habilidades diferentes e a gente vai fazer o mesmo processo. Espero que na próxima atividade vocês tenham mais atenção ao responder, analisar bem o enunciado, ler bem o que está sendo escrito, para daí sempre fazer a resposta correta, ok? Obrigada, tenha uma boa aula.